Então esse pequeno detalhe na execução você vai dificultar de propósito e não roubar, entre aspas, o movimento, ele é extremamente benéfico uma vez que você quer realmente desgastar aquela musculatura. Salve calistênico, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente está aqui para falar de um tema muito interessante, mas antes desse vídeo começar, deixa lá o seu likezão, se inscreve no nosso canal, isso ajuda muito a equipe do Calistenia Online a impulsionar e trazer muito mais conteúdos para vocês, beleza? Fora isso, sem muitas enrolações, do jeito que a gente sempre promete para vocês, vamos ao nosso vídeo, que hoje a gente tem como grande objetivo falar sobre hipertrofia dentro da calistenia, beleza? A gente já vai abrir com essa pergunta aqui que é bem interessante, que é possível ter bons resultados como na musculação? Primeiro aspecto básico e muito interessante, o teu corpo ele simplesmente não consegue diferenciar de onde exatamente vem esse estímulo. Só basta que esse estímulo ele seja propício para que se gere essa hipertrofia, principalmente estímulos anaeróbios, como é sim a calistenia e a musculação também. Então a resposta sim, muito positiva, você consegue ter ótimos resultados hipertróficos dentro da calistenia. A calistenia, se executada aí para esse propósito, ela pode sim ser considerada uma musculação com o próprio peso corporal. O princípio anaeróbio ele é o mesmo, tá bom? Então não se preocupem que vocês conseguem sim atingir a tão sonhada hipertrofia dentro da calistenia. Seguindo para essa segunda pergunta, qual a melhor divisão de treinamentos aí pensando em hipertrofia? Essa pergunta ela é extremamente relativa, mas o que a gente precisa entender é que esse estímulo ele precisa existir. Conforme mais intenso for esse estímulo, mais tempo você vai precisar de uma recuperação. E essa fisiologia é muito individual. Tem gente que vai se recuperar mais rápido, mais demoradamente. Isso depende muito da tua idade, depende de uma série de componentes, o nível de treinamento que você tem. Então, em linhas gerais, o que é muito comum, por exemplo, para alguém iniciante nos treinamentos, tanto na musculação quanto na calistenia, uma vez que você não consegue reproduzir um estímulo muito forte ainda, porque essa pessoa não tem bagagem, não tem nível para isso, você vai aplicar estímulos mais frequentes, dia sim, dia não. Você vai agrupar muito mais o seu treinamento justamente porque você consegue fadigar aquela musculatura alvo mais facilmente. Diferente aí de quem já tem uma boa bagagem, que vai precisar mais tempo, mais volume, mais intensidade, tá bom? Então isso é extremamente relativo, mas em linhas comuns eles caminham para essa linha de raciocínio. Então, você começa ali repetindo mais vezes na semana, depois você vai espaçando mais o seu treinamento, uma vez que o seu corpo ele vai assimilando aquela intensidade e vai sendo capaz de reproduzir mais intensidade. Então, por exemplo, no fisiculturismo, em níveis mais avançados, é muito comum com que um praticante ele trabalhe aquela musculatura uma única vez na semana. Ele vai conseguir reproduzir muito volume e muita intensidade, ou seja, ele vai causar um dano ali, dano nesse caso benéfico para aquelas fibras, para que na regeneração, que vai demorar um pouco mais, uma vez que nesse gráfico ele subiu bastante ali o estímulo, ele consiga ter enfim os ganhos. Então ela vai ser sempre proporcional ao estímulo que é dado e a recuperação necessária por conta desse estímulo. Então eu estou passando conceitos gerais que muitas vezes eles podem ser modificados dependendo de uma determinada fase, muitas vezes essa mudança é proposital para que se gere uma nova adaptação, mas num resumo, em linhas gerais, como eu já falei para vocês, ele vai seguir essa métrica aí, tá bom? O que pode ser reproduzido perfeitamente dentro da calistenia, dependendo, claro, da estratégia e do objetivo por trás, que nesse caso a gente está assumindo que é a hipertrofia. E essa pergunta é bem interessante, quais os detalhes ali a se atentar na hora de um treino mais voltado para a hipertrofia? E é um exemplo muito interessante que eu gosto de dar aqui, pegando, por exemplo, o pull-up, que é um movimento muito básico, muito padrão da calistenia, uma barra fixa. Tem alguns pontos ali que a gente vai levar em consideração para um treino de hipertrofia. O primeiro ponto
é que a fase negativa ela tem uma resposta hipertrófica excelente, ou seja, valorizar ali as cadências do movimento, por vezes até mesmo valorizar a concêntrica, que seria o momento ali da subida. Mas como eu falei para vocês, em especial, a fase excêntrica, que também é chamada de negativa, a descida do movimento, o freio do movimento, ela é muito importante e muito relevante quando se trata de hipertrofia. Então, o primeiro aspecto aí talvez seja conciliar melhor uma cadência desses movimentos, em especial da fase negativa, e tem alguns outros bons detalhes aí. Por exemplo, você já deve ter visto ali um calistênico executando uma série de pull-ups, ele está buscando ali, projetando o queixo acima para cumprir ali o queixo acima da linha da barra. Porém, esse é um detalhe de execução que facilita o movimento. Guardadas as devidas proporções, é como se a gente falasse do keeping do CrossFit, que tem como objetivo usar uma técnica para que seja cumprida aquela repetição e assim contabilizada. Mas não necessariamente isso é positivo para um desgaste naquela musculatura. E nesse grande objetivo de hipertrofia, você quer sim, de uma maneira proposital, desgastar aquela musculatura ou as musculaturas envolvidas, uma vez que é bem difícil você isolar ou dividir tão friamente esse agrupamento muscular aí. Nesse caso, em especial, a dorsal, né, que a gente está falando ali de costas, pull-up, barra fixa. Então, esse pequeno detalhe na execução, você vai dificultar de propósito e não roubar, entre aspas, o movimento, ele é extremamente benéfico, uma vez que você quer realmente desgastar aquela musculatura. Então esse é um ponto aí que de repente você vê ali um atleta que ele treina para um sets and reps, para um endurance, ele quer aumentar o número dele, o volume dele, perfeito. Esse roubo, mais uma vez entre aspas, ele pode ser benéfico. Porém, quando o assunto é hipertrofia, você vai tentar o máximo possível um dano, dificultando aquele exercício. Depois, já com a musculatura fadigada, se você parte para algumas repetições finais, já utilizando alguma técnica, eventualmente até mesmo essa projeção, ele pode até vir a ser positivo para continuar o desgaste, uma vez que você não conseguiria fazer da forma mais estrita possível. Mas é muito bom que se entenda esse conceito para ampliar, para melhorar essa questão de performance voltada aí para hipertrofia. Essa é uma pergunta bem bacana que a gente recebe, na verdade muito frequente, que é como conciliar com movimentos estáticos. Tem muito calistênico aí que está buscando o movimento, mas que também pensa em conciliar o shape, como eles gostam de dizer. Aí talvez a dica mais importante para isso é que se priorize os movimentos dinâmicos de força específicos daquele movimento. Ou seja, a gente vai utilizar ainda aspectos aí mais parecido com o anaeróbio, com um alongamento e uma contração de fibras, que seria mais perto do convencional, que seria mais perto de uma barra fixa, por exemplo. Porém, esse movimento ele vai ser específico para aquele movimento alto. Vou usar aqui como exemplo o planche. Então, quando você faz ali um tuck planche push-up, quando você faz o próprio straddle ou full planche ali com o auxílio das super bands, também push-ups, mas movimentos dinâmicos de força, além de eles serem extremamente benéficos para que você de fato conquiste o movimento isométrico, ele vai ter uma conversão melhor para quando o assunto for hipertrofia, tá bom? Então você vai nessa dosagem aí, uma vez que você queira buscar um movimento estático e também queira conciliar a hipertrofia, você vai puxar um pouquinho mais para o lado do dinâmico de força, porque ele vai servir ali para os dois. Claro, não vai abdicar também dos movimentos isométricos, por conta da especificidade, uma vez que nesse caso o seu objetivo também é buscar o movimento estático. Nossa quinta e última pergunta, a gente vai trazer aqui um processo bem objetivo, a gente vai separar as melhores perguntas pertinentes aí ao tema, é a seguinte: é possível ter bons resultados de membros inferiores dentro da calistenia? Essa pergunta ela já é um pouquinho mais delicada, porque dependendo do teu nível de performance, se você for um atleta extremamente condicionado, mais avançado, vai ser difícil somente com a sua carga corporal você conciliar movimentos que te desafiam. Na grande maioria das vezes, por conta ali da musculatura ser muito forte e no ambiente de academia você preenche ali com grandes cargas, você consegue reproduzir essas grandes cargas, na calistenia você não vai contar com esse tipo de fator. Então vai ser somente o seu peso corporal e a biomecânica ou algum outro processo que você possa adaptar ali. Isso vai dificultar sim. A gente tem talvez como um dos mais intensos exercícios o pistol squat, porém, é necessário ter muito cuidado, ele é um exercício agressivo para as articulações, tem gente que vai fazer e jamais vai ter algum tipo de complicação, mas também não é muito incomum você ver pessoas que insistem bastante no pistol squat reclamar de alguma questão ali em especial nos seus joelhos. Então ele acaba sendo um pouquinho mais complicado e por conta dos exercícios estarem menos intensos, você vai precisar de um grande volume de repetições. Isso não necessariamente preenche muito bem a ideia de hipertrofia. Você
você pode, ora, puxar um treino um pouquinho mais volumoso e você pode, ora, puxar um pouquinho para mais intensidade, que a gente chama de tensional. Mas o exagero de qualquer um desses dois fatores, ele não vai levar exatamente ao objetivo de hipertrofia. A hipertrofia, ela passa a ser um segundo plano. Por exemplo, se você faz ali uma série somente com o seu peso corporal de 200, 300 agachamentos, você vai bater muito mais forte na tecla de resistência muscular, até mesmo o cardiorrespiratório, caso você faça isso mais rapidamente. Porém, ele não vai ser um estímulo exatamente focado em hipertrofia. Ele até gera resultados hipertróficos, mas passa a não ser mais a ênfase e o objetivo central. Então você vai, em dado momento, parar um pouquinho nessas condições que o teu peso corporal pode te oferecer num treinamento de hipertrofia. Estou pegando esse exemplo porque ele pode ser o grande complicador, mas se a gente puxar essa questão aí para indivíduos que estejam iniciando, até mesmo intermediário, é perfeitamente possível, através dos exercícios mais comuns, você gerar hipertrofia assim de membros inferiores. Para isso, pessoal, uma boa dose aí de conhecimento, de biomecânica, ela vai ser sempre importante na calistenia como um todo, em especial nesse treinamento de membros inferiores. Uma outra questão também muito bem utilizada é a pliometria. Como se fosse aqui no popular aquele efeito da mola, onde, por exemplo, você agacha primeiro para depois realizar um grande salto, como por exemplo um jump squat. Vou deixar aqui no vídeo para vocês. Então você tem esse efeito da mola, vocês conseguem perceber, vocês vão descer ali primeiramente para gerar um pouquinho mais de potência e conseguir saltar o mais alto possível. Então esses exercícios baseados em pliometria, eles têm também um grande valor, uma vez que a gente vai ter que ter um pouquinho mais de criatividade para conduzir esse treinamento de membros inferiores. E no outro assunto aqui que a gente abordou de biomecânica, ele vai ajudar em todos os treinamentos de calistenia. É aquele exemplo clássico ali de, por exemplo, uma flexão com os joelhos apoiados é muito menos intenso do que uma flexão de braço convencional, que por sua vez também é um pouco menos intenso do que uma flexão declinada. Então você está usando ali angulações para distribuir mais ou menos intensidade durante os seus treinos. Você tem que conhecer um pouco disso, por quê? Porque simplesmente você não vai conseguir mudar o tijolinho como você muda no ambiente de academia. Você não pode poder pegar um halter mais pesado como você também consegue fazer na academia. Então esses princípios eles são bem interessantes aí e é uma ferramenta muito utilizada pelos calistênicos. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, escreva aqui embaixo, deixa no seu comentário uma pergunta ou até mesmo sugira um tema, porque a gente vai continuar aqui trazendo essas respostas e aí a gente pode trazer de um tema relevante do seu interesse. Muito obrigado, calistênicos, conto muito aí com o comentário de vocês e mais uma vez deixem um like e se inscrevam no nosso canal. Um forte abraço!